nós, pecadores. Junta a Deus Pai e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso. A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora. E que o bem aconteça, nossa. Recanto bendito é o nosso lar. Alguns chegam por amor, outros pela dor, mas irmanados num ideal de graça e louvor. Casinha singela que nos acolheu na infância inocente, plantou a semente de amor em nossos corações. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Na adolescência rebelde nos ensinou com paciência, suportando a indisciplina e a inconsequência. Hoje cantamos hosanas aos céus, bendizendo André Luiz, que na essência do nome personifica nosso oásis de luz. Segal, 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 segal. Todos sejam muito bem-vindos aqui na nossa sala, mais uma vez, a sala de aprendizado, de tratamento, muito importante para todos nós, né? Agradecer a Ramon, que trouxe essas músicas tão lindas para nós, para a nossa harmonização, para estarmos sempre ligados à sintonia com a espiritualidade maior. Antes de eu passar a escala de trabalhadores dessa noite, nós vamos passar um pequeno vídeo falando sobre a nossa festa junina, que já está bem próxima. Não esse sábado, o outro. Marisete, com você, amiga. E aí, pessoal, o que vai acontecer daqui uns dias? Tá chegando o Arraiar do Cegar. Vai ser que dia? Vai ser dia 8 de junho, das 5 da tarde às 10 da noite. Esperamos vocês, hein? Vai
terça-feira, a brincadeira das pernas amarradas. Vai ter correia elegante. E muita comida típica. Vai ter muita dança boa também. Gosto que o forrozinho é ao vivo, rapaz. Ana Rie, ainda tem a quadrilha dos meninos. E aí, o que mais nós vai ter? Vai ter gosto de carne. Vai ter lagalhada. Vai ter milho de pamonha. Vai ter carne também. Oxe, que tem amendoim, a pipoca e a pescaria dos meninos. Você tá doido? Vai pra raiar, Muito bom, né? E nós esperamos contar com todos vocês lá na nossa festa. O ingresso está sendo vendido pelo site, se quiserem comprar lá na hora na porta, né? O site do Segal. Mais informações também no nosso site. E nós contamos com a presença de todos vocês, uma festa bem familiar, para todos nós, né? Então, vamos falar sobre a nossa escala de trabalho hoje, né? A condução do trabalho hoje sou eu, meu nome é Rose, para quem não me conhece, a nossa linda harmonização com Ramon, graças a Deus, né? A leitura do Evangelho, capítulo 14, itens 5 e 6, quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? Quem vai ler esse trecho é a Mariane, nossa colega. Depois virá a prece inicial. A Dircineia fará a prece inicial para nós. Aí nós passamos a palavra para a nossa palestrante, a Terezinha, que já se encontra aqui na nossa sala. Ela vai falar um pouquinho sobre Maria de Nazaré, né? E depois, em seguida, a prece final com a fluidificação das águas e o passe virtual, nossa colega Alba. Mariane, com você, minha amiga. Honra teu pai e tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinham perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, 31 a 35. Mateus, capítulo 7, versículos 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem, como base essencial, como pedra angular, a lei do amor e caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro. Do que é preciso tirar essa consequência rigorosa, que se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que a palavra que lhe atribui foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou que não são dele. Que assim seja, irmãos. Dircineia, a prece inicial, por favor. Amado Mestre Jesus, que possa nos envolver nesse instante com tua paz e teu amor, que possamos elevar nosso pensamento ao alto, pedindo teu auxílio para o nosso trabalho da noite de hoje, que Jesus possa amparar cada um de nós e derramar sobre nós suas energias de luz, nos tornando receptivos para o trabalho de hoje. Que nossa fé seja sempre fortalecida e renovada. Que tudo possamos fazermos para estarmos sempre ligados na tua sintonia de paz e de amor. E que todos que de nós se aproximarem sintam a tua presença. Que Jesus,
com sua luz divina, ilumine sempre nossos caminhos. Te agradecemos, Jesus, tua presença em nossa vida, e te pedimos que fique sempre conosco, nos intuindo, protegendo, iluminando, hoje e sempre, que assim seja. Agora vamos passar a palavra para a Terezinha. Terezinha, é com você agora. É uma alegria, né, uma satisfação estar novamente com vocês. Vocês me desculpem que hoje eu estou com a garganta um pouquinho ruim. De vez em quando eu tomo um golinho de chá para não tossir, porque está me dando tosse. Então, quando vai ameaçar a tosse, eu vou tomar um golinho de chá. Então, hoje, né, eu fui convidada a falar sobre Maria de Nazaré, né? E Maria é uma personagem do Evangelho, uma figura, né, do Evangelho, mais reverenciada no mundo inteiro depois de Jesus. Primeiro Jesus é o mais reverenciado do Evangelho, e depois é Maria, que é muito reverenciada, muito querida, né, no mundo inteiro. Mas é também uma figura das mais misteriosas, por quê? Nos evangelhos quase não tem nada sobre Maria, tem muito pouca informação sobre Maria nos evangelhos. Nós achamos em Mateus e Lucas, somente esses dois evangelistas falaram da gravidez milagrosa de Maria, né? Aquela gravidez em que ela não teve contato sexual, né? Somente Mateus e Lucas que falam dessa gravidez de Maria. Marcos e João, os outros dois evangelistas, não se referem a essa gravidez milagrosa, né? Eles, quando o relato deles, do evangelho, já partem do início da missão de Jesus. Quando Jesus já tinha lá seus 30 anos, que começa a sua missão, né? Eles partem o seu relato dessa fase, do início da missão de Jesus. E Paulo, também, nas suas epístolas, não consta nada sobre essa gravidez de Maria, né? Não fala nada sobre a virgindade de Maria. O apóstolo Paulo se refere a Maria apenas como mãe de Jesus, só, né? E os evangelhos, os 4 evangelhos também, relatam que Maria e José tiveram outros filhos. Não foi só Jesus, tiveram outros filhos também, né? E aí já não resiste, né, a ideia da virgindade de Maria. Muito bem. Então, no Novo Testamento, né, em Mateus e Lucas, encontramos aquela afirmação que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, né? Que ela engravidou sem ter tido relacionamento sexual com José. Ela engravidou pela ação de um espírito, que chamam de Espírito Santo, de um espírito, né? E esse é um dos dogmas da Igreja Católica. Dogma, como nós sabemos, é aquela afirmação, aquele conceito que não pode ser discutido, que não pode ser questionado na Igreja Católica. Tem que ser aceito sem discussão. São dogmas, e a Igreja Católica tem vários dogmas. E esse é o dogma da virgindade de Maria, que tem que ser aceito sem discutir. Muito bem, só que no Espiritismo, a gente pode discutir tudo, né? A gente discute tudo e devemos discutir tudo, questionar tudo, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. E para a doutrina espírita não existem milagres. Não existem milagres. Porque o que é um milagre? Milagre, na acepção da palavra mesmo, é uma derrogação das leis da natureza. É algo que está fora das leis naturais. É sobrenatural, né? E para o Espiritismo não existe isso. Não existe milagre, não existe sobrenatural, né? Todos os acontecimentos fazem parte da lei natural criada por Deus, que foi Deus que criou as leis naturais. E Deus, né, na sua infinita sabedoria, na sua infinita perfeição, não iria derrogar
uma lei que ele mesmo tinha criado, fazendo com que Jesus nascesse de uma forma diferente, né? Deus não ia derrogar a sua própria lei, a lei que ele mesmo criou. São questionamentos que a gente vai fazendo, análise. Deus nos deu inteligência para que nós usemos, né? O raciocínio, a razão, né? Então, a reprodução humana através da união sexual é uma das leis criadas por Deus. Foi Deus que criou essa lei. A lei genética, né, da genética, que a reprodução se dá pela união sexual. É uma lei natural criada por Deus. E Jesus, numa das suas passagens, ele diz assim: não vim derrogar as leis, eu vim cumprir as leis. Ele não fala isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim derrogar as leis, quer dizer, eu não vim agir contra as leis, pelo contrário, eu vim agir de acordo com as leis, né? Se ele não veio derrogar as leis, por que ele iria encarnar na Terra desrespeitando uma lei biológica natural? É um contrassenso, né? É uma contradição com a própria frase dele quando ele disse que não veio derrogar as leis, né? Porque ele iria nascer já desrespeitando uma lei de Deus sobre a fecundação, que é uma lei natural e criada por Deus. Então, nós, né, dentro do Espiritismo, analisando todos os fatos, nós entendemos que o nascimento de Jesus, né, se deu da mesma forma natural, né, como se dão os nascimentos desse planeta, dentro da lei natural. Muito bem. Então, como explicar essa ideia da virgindade de Maria, que se propagou através dos séculos, né? Até hoje, né? Se propagou e está até hoje, a igreja até hoje propaga a ideia da virgindade de Maria. Que é isso? Como que isso surgiu? Por que surgiu? Então, nós vamos analisar isso também. Primeiro, a Igreja Católica transformou Jesus em Deus, não é? Para a igreja, Jesus é Deus. E Jesus nunca disse que era Deus. Em nenhum momento do Evangelho ele fala que é Deus, né? Pelo contrário, quantas frases que ele disse, né? Assim, eu faço a vontade do meu Pai que me enviou, né? Foi Deus que me enviou. Eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele falou isso inúmeras vezes. Então, ele nunca disse que era Deus, foi a igreja que instituiu esse dogma também. Bom, a Igreja Católica transformou Jesus em Deus. E Deus, na concepção da igreja, não poderia ter nascido através do sexo. Deus não poderia ter nascido através do sexo, porque o sexo era considerado pecado pela igreja, né? Como que Deus vai nascer do pecado, né? E Jesus, sendo Deus, e Deus não podendo nascer do pecado, então Maria, como mãe de Deus, não poderia conceber pelo sexo, né? Então ela foi concebida dentro da ideia da igreja pelo Espírito Santo, né? Então foi esse mecanismo, né? Então, ó, Jesus sendo Deus e Deus não podendo nascer do pecado, então Maria, como mãe de Deus, foi concebida pelo Espírito Santo. E a igreja alimentou esse dogma da virgindade de Maria através dos séculos até hoje. A grande diferença para nós, em tudo isso, em toda essa história, é que o Espiritismo não interpreta o ato sexual como pecado. Né? Pecado é uma coisa errada, pecaminosa, uma coisa suja, uma coisa errada. Não é, por quê? Está dentro das leis criadas por Deus. Como é que Deus iria criar algo pecaminoso? Como é que Deus iria criar algo errado, que quando a humanidade praticasse, estaria cometendo pecado? Então, para nós, espírita, o ato sexual não é errado, não é pecado, e está dentro das leis naturais criadas por Deus.
O que torna o sexo imoral? O que torna o sexo errado? É como as pessoas o praticam, né? O sexo sem responsabilidade, não é? O sexo praticado levianamente, a promiscuidade sexual, isso sim é errado, mas não o sexo em si. Então, para o Espiritismo, para começar, Jesus não é Deus, é filho de Deus como nós, né? E, portanto, nasceu pelas vias normais, como todos nós. Bom, então vamos falar de Maria, né? Estamos aqui para falar de Maria. Maria, já naquele tempo, já era um espírito muito elevado. Era um espírito já muito de grande elevação. Lógico, como que ela alcançou essa elevação? Né? Da mesma forma que nós estamos tentando hoje, né? A nossa elevação espiritual. Ela alcançou essa elevação se purificando das suas imperfeições através de muitas e muitas encarnações, como todos os espíritos. Né? Ela foi evoluindo através de muitas e muitas encarnações, que com certeza não foi nesse planeta, não foi nesse mundo. Então, ela já era um espírito elevado naquela época, já um espírito de grande elevação, né? Então, em que sentido nós podemos entender a virgindade de Maria? Né? Ela era é um espírito virginal no sentido da pureza de alma, da elevação dos seus sentimentos, da elevação das suas qualidades morais, da elevação das suas qualidades espirituais, nesse sentido. Então, a sua virgindade, portanto, refere-se à alma pura e elevada, e não ao corpo físico, né? Não é o corpo que é virgem, é a alma, o espírito, que é virginal nesse sentido de elevação. Então, entendemos assim a virgindade de Maria como uma pureza espiritual, uma virgindade espiritual e não física, né? Isso foi levado para um outro lado, né? E foi interpretado através dos tempos como uma pureza física. Muito bem. Maria, ela faz parte ainda, né, de um grupo de espíritos elevados que vieram preparar a chegada de Jesus na Terra. Ela fez parte de uma pleiade de espíritos que vieram preparar a chegada de Jesus. Deus enviou um espírito elevado para encarnar na Terra e desempenhar essa missão, de esperar Jesus, de aguardar a chegada de Jesus, né? Então, ele é um espírito tão elevado que recebeu a missão, a nobre missão, de receber e conduzir Jesus na sua infância, de encaminhá-lo, de educá-lo como uma mãe dedicada, uma mãe amorosa, ela encaminhou seu filho, né, na infância, né, encaminhou aquele, conduziu aquele que viria a ser o modelo e guia de toda a humanidade. Olha que missão maravilhosa, né? E colaborou com Jesus, né, para que ele tivesse condições para o desempenho de sua missão, na sua educação, no seu encaminhamento. E essa missão não é para qualquer espírito. Não é qualquer espírito que estava preparado para receber esse espírito puro que seria Jesus, né? Só espíritos muito já preparados que recebem uma missão desse teor, né? Uma missão de grande importância, mas também muito difícil, bastante difícil essa missão, né? Então, segundo Kardec, o verdadeiro milagre, entre aspas, né, de Jesus, não foi ter nascido de uma forma milagrosa, não foi ter nascido de uma forma sobrenatural, de um jeito misterioso, não foi esse o grande prodígio, o grande feito de Jesus, né? O que representa mais para nós a grandeza de Jesus? Ter nascido de um jeito sobrenatural, de um jeito milagroso, ou o exemplo que ele deixou, as suas atitudes, a forma como ele caminhou sobre a terra, né? Os seus ensinamentos,
tão importantes para a humanidade. O que é mais importante? Ter nascido de um jeito milagroso ou tudo o que ele deixou para nós, não é? Então, as pessoas que ficam muito presas aos fatos materiais da vida de Jesus não entenderam a sua missão. Tudo que ele vivenciou aqui no planeta, o jeito que viveu, o jeito que morreu, foram contingências de um mundo atrasado e de uma civilização muito atrasada onde ele encarnou, né? Mas a missão dele foi, ele trouxe um ensinamento, a missão dele foi os ensinamentos, não os fatos materiais da vida, mas os ensinamentos, que são os ensinamentos que, bem compreendidos e vivenciados, vão proporcionar a evolução da humanidade. Agora, a forma que nasceu, a forma que morreu, onde ele andou, onde ele fez, onde ele morou, não é isso que faz a humanidade evoluir. São seus ensinamentos. Então, nós não precisamos mais ficar tão preocupados com as coisas materiais. Tanto é que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, ele fala das 5 partes do Evangelho, né, que eu não vou lembrar todos agora, né? Os fatos da vida de Jesus, os milagres, isso assim, e o ensinamento moral. Ele falou, deixou tudo de lado e ficou só com o ensinamento moral. Kardec só se preocupou com o ensinamento moral de Jesus, né? Deixou aquelas outras quatro partes de lado. Por quê? Porque é o ensinamento moral que importa. É o ensinamento moral de Jesus que nos ajuda a evoluir, a crescer como espíritos imortais que somos. São os ensinamentos morais de Jesus, quando nós procuramos realmente entender, compreender a sua essência, que vão nos ajudar a sermos seres humanos melhores. Não são os fatos materiais da vida dele. E as pessoas têm um costume muito grande de se apegar aos fatos materiais, né? Que é o que menos importa, né? Se ele tinha olhos azuis, cabelo... Aquilo era um corpo que ele teve naquela encarnação e que nem existe mais aquele corpo, né? Não é isso que importa. Muito bem. Então, o milagre de Jesus foi o de ter mudado a face do mundo, né? A revolução moral que ele trouxe, pela sua palavra, e ele não escreveu nada, né? Somente pela sua palavra, durante 3 anos só. Ele só falou 3 anos, não escreveu nada, foi ajudado por alguns simples pescadores e deixou tudo isso para nós, né? Estamos, até hoje, tentando aprender e vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? Esse foi o verdadeiro milagre, entre aspas, de Jesus. Voltemos a Maria. Maria, né, demonstrou a sua grandeza de alma, né? Ela acompanhou Jesus na sua trajetória, toda a sua trajetória, né, missionária, ela acompanhou, né? Com as preocupações de uma mãe amorosa, com as preocupações de uma mãe preocupada, né? Como Kardec diz lá no Evangelho, Kardec diz que Maria não chegou a compreender muito bem a missão de Jesus. Tanto é que tem essa passagem que foi lida agora do Evangelho, né? Ela não chegou a compreender, mas acompanhou com todo o seu amor, toda a sua dedicação. Ela se preocupava com o comportamento de Jesus, porque o comportamento de Jesus, as palavras, aquilo que ele falava, irritava os poderosos da época. E ela ficava preocupada com a segurança dele, sim, né? Por isso foram lá procurar Jesus, para tirar Jesus de onde ele estava, porque ele estava falando, estava ensinando, né? Então, é a grandeza de alma, até mesmo sem ter entendido completamente a missão de Jesus. Então, esse comportamento de Maria demonstra a sua grande elevação espiritual, né? E a sua humildade, né? Olha que interessante. Quando ela recebeu aquela orientação espiritual, né? Quando o Espírito falou para ela que ela estava grávida, né? Que é comum, isso não é nada fora do normal. Eu já não sei, alguns de vocês já devem ter ouvido falar de pessoas
que no sonho alguém falou que ela estava grávida, e ela não sabia, depois descobriu que estava, né? Eu conheci uma pessoa assim, que recebeu uma comunicação mediúnica dizendo que ela estava grávida, ela não sabia, depois ela descobriu que estava grávida. Então, isso é normal, isso que aconteceu com Maria, do anjo aparecer e falar que ela estava grávida. Quando o anjo, o espírito, apareceu para ela e falou, o que ela fez? O que a gente faria? Ah, por quê? Por que isso? Né? Por que eu? Como é que vai ser? Como é que não vai ser, né? Ela não. O que ela fez, né? O que ela respondeu para o anjo? Ela disse, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha isso. Isso é grandeza de alma. Isso é espírito elevado, né? Nós não agiríamos dessa forma. A gente ia questionar um monte de coisa, né? Então, essa atitude mostra que se tratava de um espírito superior, né? E ela mostrou a mesma força, a mesma coragem na crucificação de Jesus. Ficou lá até o final com ele, sofrendo, mas ficou lá até o final. Então, ela é um exemplo para todos nós, né? Para quando estamos diante de desafios, diante de problemas, é um exemplo, sim, para todos nós, né? De coragem, de determinação e confiança nas leis divinas, coisa que muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes nós não temos. Acontece um problema quando está tudo bem na nossa vida, a gente tem toda a confiança, né? Mas quando acontece alguma coisa, a gente, muitas vezes, cai no desespero, cai no desânimo. Isso é falta de confiança nas leis divinas, coisa que Maria mostrou muito bem. Então, como eu disse no início, tem pouquíssimas informações nos evangelhos sobre Maria, né? Tem poucas informações. Só que hoje nós temos muitas informações sobre Maria através de obras mediúnicas, né? Tem muita coisa sobre Maria. Só que as obras mediúnicas, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Muitas dessas obras mediúnicas são discutíveis. Então, eu lembro, né, Allan Kardec, no livro, olha, e seja o médium que for, tudo tem que ser analisado, toda obra mediúnica tem que ser analisada. Kardec, no livro dos Médiuns, fala o seguinte, não existem médiuns perfeitos, existem bons médiuns, e esses são raros. Vou repetir. Não, isso é Kardec, não sou eu, tá? Não existem médiuns perfeitos. Existem bons médiuns, e mesmo esses são raros. Então, Kardec fala inúmeras vezes na sua obra. Toda mensagem mediúnica, toda obra mediúnica tem que ser analisada atentamente, comparada com os princípios da doutrina espírita, para nós verificarmos se não tem nenhuma contradição, né? Então, existem as obras mediúnicas, mas temos que ter cuidado. Temos que analisar muito bem. Então, muitas dessas obras mediúnicas revelam que Maria continua até hoje trabalhando, zelando com muita dedicação pela humanidade da Terra. Tanto a humanidade encarnada ou desencarnada. E isso é perfeitamente natural, né? Por quê? Os espíritos, quando chegam num certo grau de elevação, né, espíritos muito elevados, eles recebem a missão de auxiliar a humanidade na sua caminhada evolutiva, né? Auxilia os homens, né, os seres humanos, né, nas suas aflições, inspirar as pessoas para o bem, auxiliar no aperfeiçoamento da humanidade. E ela, como espírito elevado, com certeza também está dentro desse trabalho, né? Ela trabalha no mundo espiritual em benefício da humanidade. Isso é perfeitamente coerente com tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita, né? Então, tem aí a questão da Maria, né, que eu trouxe para falar para vocês. E agora eu queria dar só uma informação para vocês, porque é uma coisa que quase ninguém sabe, é com relação à prece Ave Maria.
né? Eu sei que o espírita, de modo geral, não faz essa prece, porque na segunda parte fala que ela é mãe de Deus, né? E para nós, ela é mãe de Jesus, não de Deus, né? Mas olha que interessante a gente saber essa informação. A primeira parte da Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso está lá no Evangelho. Foi o que o anjo falou para Maria. Não tem nada de errado aí, certinho, né? É o anjo falando para ela que ela estava grávida e ela ia ter um filho, né? Que ele deu o nome de Jesus. E ela não sabia que estava grávida. Até aí, normal. A segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, foi criada pela Igreja Católica 1.500 anos depois. Não está lá no Evangelho. A Igreja Católica que colocou a segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus, que para nós, né, está em contradição com o que nós aprendemos dentro do Espiritismo, né? Então, eu trouxe isso só como informação. Logicamente, o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo só orienta, não proíbe nada. Quem gosta de fazer essa prece, não tem problema nenhum. Eu só trouxe isso como uma informação, né? Tá bom? Então, era isso, gente. A mensagem que eu tinha para hoje era essa. Espero que, né, seja de alguma utilidade. E eu agradeço muito pela atenção e pela confiança de vocês. Muito obrigada. Obrigado pelo esclarecimento que nos trouxe essa noite. Muito obrigada. Vamos pedir para o Ramon fazer mais uma música antes do passe. Ramon, por favor. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Nós vamos passar para o passe virtual com a nossa querida amiga Alba. Alba, com você. Eu convido a todos que possamos estar confortavelmente sentados, fechando nossos olhos, depois dessa melodia, e vamos sentir que na nossa frente, nesse instante, está Jesus.
Jesus, com suas mãos estendidas sobre nós, nesse instante, vai derramando sobre nós suas bênçãos. E nesse instante é feita toda uma limpeza no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, tirando de nós tudo aquilo que incomoda, tirando as dores. Possamos sentir nesse instante essa limpeza sendo feita. E da mesma forma, Jesus, com seu amor imenso, derrama sobre nós as suas bênçãos, nos trazendo a paz, o equilíbrio, o alívio, a saúde. Vamos nos sentindo mais leves, mais confortados. E agradecemos. Obrigada, Senhor, por tanto amor derramado sobre nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossa vida todos os dias. Te rogamos, Mestre, que nesse instante, as nossas águas que estão expostas sobre a mesa, nos reservatórios, nos filtros, que nesse instante elas sejam fluidificadas, transformadas no remédio salutar para cada um de nós. Que o Senhor permita que todas as águas sejam fluidificadas. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, mais uma vez. Nós iniciamos esse trabalho, Mestre, com a Tua permissão. E vamos pedindo a Tua permissão para o encerramento, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair entregues a tentações, mas livrai de todo mal. Que assim seja.